Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma opinião, a primeira aqui deste ano de 2025. E esta vai ser uma opinião acerca do romance histórico, por isso espero que gostem e vamos passar ao vídeo. O livro que vamos falar hoje é um romance histórico, é O Mistério do Infante Santo, autoria de Jorge Sousa Correia. Vou deixar aqui a capa ao lado para vocês verem, que é basicamente um romance histórico que fala sobre uma época que fala-nos sobre as conquistas no norte de África. Sinceramente, uma das coisas que eu gostei mesmo muito neste livro. E agora vou falar assim um bocadinho do autor. Jorge Sousa Correia acabou por nascer em Setúbal, mais ou menos em 1946, e digamos que é uma pessoa licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem uma pós-licenciatura no curso de formação educacional. Ele serviu nas Forças Aéreas, mais ou menos entre 1965 e 69, enquanto foi destacado para Angola nos últimos 2 anos. Autor, por acaso, foi professor de História na escola secundária, mais ou menos lá no Pinhal Novo, e trabalhou também numa empresa metalúrgica. Foi em 2013 que ele estreou-se no primeiro romance histórico com este livro que eu vou falar hoje, que é O Mistério do Infante Santo, que seguiu-se depois um outro romance histórico que é As Sombras de Dom João II. Eu trouxe aqui a minha cábula para vos falar agora um bocadinho sobre a sinopse do livro. Eu vou-vos deixar também a capa outra vez aqui ao lado para vocês já terem noção de qual é o livro que eu estou a falar. Então, este livro acaba por decorrer num período mesmo muito notável na história de Portugal. Neste caso seria a história da expansão marítima portuguesa. Aqui vai retratar a história dos filhos de Dom João I e Filipa de Lencastre, que é a família de Avis, e cujos infantes Camões deu o epíteto da inclita geração. São os protagonistas, digamos, de uma história gloriosa, mas cheia de conflito e intrigas, e principalmente muitos mistérios. Digamos que neste período vai retratar a sucessão de Dom Duarte após a morte de Dom João I ao trono, e é confrontado também com um país de escassos recursos financeiros. Nesse período, para além das dificuldades financeiras, também havia muitas ambições e também mistérios, muitas ambições e motivações para que os irmãos, principalmente, fazendo assim um dos períodos mais sangrentos da história de Portugal, principalmente, que foi o desastre da tomata de Tanger, que fica no norte de África, em 1437, marcando assim o destino de Dom Fernando Infante Mártir, que é por acaso assim esta a história que vai basear este livro ter o nome de O Mistério do Infante Santo, que é por acaso que vai basear-se no Infante Mártir Dom Fernando. Nesta sinopse também temos várias questões que o autor nos vai colocar. Aqui vamos ter questões como: quais serão os pecados desta família ilustre? Quem foram os responsáveis pelo martírio de Dom Fernando em Fez? Quem, de entre os filhos de Dom João, foi o mais clarividente e o menos racional? Quem personificava o elo da concordância? E quem destruiu a harmonia? É, digamos, uma história que vai desmistificar assim, de uma certa maneira, todos os mistérios e todos os caminhos, principalmente nesta família da monarquia, que digamos que muitos consideraram, digamos, como sendo uma família perfeita, mas que toda a gente sabe que até uma família considerada perfeita há sempre muitos segredos e muitas coisas mesmo muito más, que apenas vão ficar sempre nas sombras do império. E agora vou falar assim um bocadinho sobre a minha opinião acerca deste livro, e de certeza foi também um dos melhores livros que eu li
referente ao romance histórico, porque quem não sabe, ou pelo menos quem não viu o último vídeo que eu falei da outra obra deste autor, que foi um dos autores que me conquistou muito referente ao romance histórico, foi um dos melhores que eu li ultimamente. Como eu já vos disse na sinopse, este livro vai retratar o reinado de Dom Duarte e principalmente quando ele envia não só o irmão, que era um excelente guerreiro, e principalmente também o seu outro irmão, Dom Fernando, que acabou por também acompanhar o outro irmão e as armadas portuguesas para o norte de África. É por acaso um livro que eu adoro imenso, principalmente não só este, mas todos os outros livros deste autor, porque fala de uma época da história. Algo que eu gosto mesmo muito deste autor é a forma como ele escreve sobre um período da história. Essa forma que ele escreve que torna este livro tão maravilhoso, que torna principalmente toda a história de uma forma muito mais simplificada, porque acho que isso também é algo que vale imenso a pena. Ter a possibilidade de ler uma história que aconteceu realmente, onde há registro na história, temos a possibilidade de ler de uma forma mais simplificada, como é neste livro. Por acaso, um dos autores que eu amei conhecer no ano passado e é um dos livros que eu recomendo imenso. Este autor é um dos autores que explica de uma forma simples toda a história que aconteceu na monarquia portuguesa. Por exemplo, neste livro temos a possibilidade de ver toda a história de Dom Fernando, que era uma pessoa que foi tornada, que teve o título de infante, mas que teve uma vida totalmente virada do avesso, foi para o norte de África. Algo que por acaso também vemos neste livro é a possibilidade de ver o reinado pelo menos 5 de Dom Duarte, ou seja, temos a possibilidade de ver como é que Dom Duarte acabou por governar e tentar trazer o irmão de volta para Portugal, algo que foi totalmente inusitado, ou seja, ele nunca conseguiu realizar esse feito, sendo que depois os descendentes acabaram por tentar trazer também o tio, ou pelo menos este familiar de volta a Portugal, e ver tudo o que fizeram para conseguir trazer essa pessoa de volta é algo que eu gostei mesmo muito de ver neste livro. Este autor, por acaso, também acaba por falar da história de uma forma não só simplificada, mas também fala assim com um bocadinho de pormenores. Para uma história como esta, de certeza foi uma das melhores coisas que eu li. Para mim, é um dos melhores livros históricos, e não só por falar de história de Portugal, mas também por ser uma pessoa, um português, a falar da própria história do seu próprio país. Mostra o quanto não só essa pessoa gosta de história, que isso também é algo que influencia muito, não só no professor de história como é este autor, mas também no autor, porque se a pessoa que escreve sobre este tipo de temas, nem que seja relatar algo que aconteceu na nossa história, é de certeza muito visível quando o amor ao contar essa história vai se tornar num livro, de uma forma a tentar também ter essa possibilidade de falar dessa história com amor, com dedicação, mostrar que a história até pode ser contada de uma forma simples, e esse combo de características que para mim foi mesmo perfeito nesta leitura, e acho que vale imenso a pena todos os livros deste autor. Digamos que este foi o terceiro livro que eu li do autor e não me arrependo mesmo nada de ter conhecido ou até sequer investido nos livros deste autor, porque vale imensa pena. Escreve de uma forma muito boa e conta toda a história da monarquia, seja que período for, de uma forma tão fácil, que faz com que o leitor, mesmo que pode não entender muito de história, acabe por compreender ou pelo menos ter a possibilidade de ver muito melhor, nem que seja um período da história, mesmo que seja só um período de 5 anos, é a possibilidade de ver esse período de uma forma tão facilitada. Os Dom Duarte e os seus irmãos acabaram por se tornar um grupo muito conhecido naquela época, como Inclita Geração, porque é o nome que deram a esses irmãos. Marcaram muito a história de Portugal. Se formos comparar aquele período com o que vivemos atualmente agora no século XXI, vemos que não existiam muitas coisas como existem hoje em dia, que nos facilitam muito a vida. O que este livro também nos mostra, não só os acontecimentos verdadeiros, mas também mostra-se um bocadinho como até os familiares podem ser cruéis uns com os outros. É que irmãos de sangue, que têm o mesmo sangue, acabam por ter questão de serem cruéis uns com os outros, só para conseguir tentar ser mais notados, ter pelo menos o nome marcado, porque uma questão da realeza, principalmente, quando o rei
têm vários filhos, todos os filhos têm essa coisa, questão de tentar marcar a história, saber que tem o sangue real, ou seja, tem toda a pressão, independentemente seja o primeiro ou o quarto filho, independentemente seja, todos têm essa questão de eu quero ficar marcado na história, eu quero marcar a história com o meu nome, eu quero fazer algo para que a história possa falar de mim, não só do rei, não só do descendente do trono, mas também ter a possibilidade de dar atenção aos outros irmãos. E acho que é essa questão de conflito, de mostrar que os outros irmãos, por mais que tenham de condes, de infante, também têm essa possibilidade de mostrar que têm poder para marcar a história, independentemente de são reis ou apenas irmãos de reis. E é essa noção de eu sou capaz de fazer, independentemente do título que eu tenho, mostra muito e também mostra que, principalmente a qualquer pessoa, que independentemente da nossa história, independentemente da nossa posição na sociedade, todos nós temos essa capacidade de mostrar um determinado poder, de mostrar que somos capazes sempre de fazer algo e também de mostrar que é possível marcar uma história. Por exemplo, atualmente nós temos a possibilidade de ver, por exemplo, o criador do Facebook, mesmo não tendo qualquer tipo de título assim de realeza, conseguiu marcar, por exemplo, a história da humanidade através da criação de uma rede social, por exemplo. Voltando agora para um bocadinho para o livro, também deu a possibilidade de ver assim um bocadinho de como era a vida nos campos de batalha. Neste caso, temos a possibilidade de ver o campo de batalha no norte de África. Temos aqui acontecimentos que aconteceram depois da conquista de Ceuta pelos portugueses, que tentaram depois, através de Ceuta, conquistar Tanger, um período que mostra muito bem como é que se vivia nos campos de batalhas. Também porque nestes campos de batalhas temos a possibilidade não só de ver a crueldade de algumas pessoas no campo de batalhas, na luta, mas também a crueldade que podem fazer para conseguir pelo menos sobreviver de diversas formas e sobreviver também a situações muito difíceis, que isto também é algo que marca muito, que é ter a possibilidade de ver como é que estas pessoas conseguiram sobreviver principalmente a situações difíceis. Hoje em dia também temos essa possibilidade de ver alguns exemplos de coisas que aconteceram para umas pessoas que foram em determinadas situações mesmo muito difíceis que conseguiram principalmente sobreviver. E acho que isso também é muito bom de ver neste livro. Guerreiros que foram para um campo de batalha com aquelas condições, conseguiram sobreviver, principalmente naquela época que não tinha muitos conhecimentos como temos hoje em dia. Juntando, digamos, todos os livros, podemos ver como é que existe de um livro para o outro, existe a possibilidade de evoluir um bocadinho em relação, ou seja, como é que surgiu a evolução dos portugueses, principalmente, e como é que foi mostrando assim um bocadinho o quanto guerreiros nós portugueses somos, e isso já veio, digamos, nós hoje em dia somos guerreiros, porque já viemos assim, porque essa forma de sermos guerreiros já vem de há muitos anos. Este autor, com estas histórias que mostram não só os períodos da história, mas também mostra-nos que é possível nós irmos sempre marcando as histórias, a história dos portugueses, ver como é os feitos de algumas pessoas, neste caso. Vemos aqui a sobrevivência de Dom Fernando numa situação mesmo muito complicada no norte de Tanger, e como é que ele conseguiu voltar principalmente a Portugal, e como é que eram as condições naquela altura, na altura que ele voltou para Portugal, como é que era a condição que ele estava, se passou, e isso é, digamos, algo que eu gostei mesmo muito, que tenho a possibilidade também de ver que existem diferentes tipos de luta, seja ele no campo de batalha, luta pela sobrevivência, é, digamos, algo visível neste livro, que acho que é também e que vale imensa pena. Digamos que é com este livro que conta a história de Dom Fernando que eu fui cada vez mais apaixonado pelo género de romance histórico, e eu compreendi que o romance histórico pode vir a ser, digamos, o meu género literário favorito e que vale imensa pena. Daí, por exemplo, o meu livro favorito, que é Tempo em Futuras ser, digamos, um livro de romance histórico. Por isso é que eu digo que muito, à medida que eu vou lendo romance histórico, eu vou compreender que esse é o meu género favorito, e é o género que eu pelo menos recomendo às outras pessoas, não só porque mostra algo que aconteceu, mas também temos a possibilidade de vermos as coisas que aconteceram e não voltar a repetir os mesmos erros. Como, por exemplo,
exemplo, aconteceu com a Anne Frank, temos a possibilidade de termos esse exemplo de vida e temos a possibilidade de, com isso, aprender a não cometer os mesmos erros. E a Anne Frank acaba por nos mostrar lições muito, muito boas, ter a preocupação de tentar ser melhor a cada dia. Acho que isso também é algo importante. Bem, eu acho que já disse tudo sobre este livro. Espero que pelo menos tenham gostado desta minha partilha. De mais uma opinião aqui no canal do livro, para mim foi um dos melhores livros de sempre. Já sabem que aí em baixo tem os links para as minhas redes sociais, mas também para comprarem o meu livro. Já sabem que podem subscrever, ativar essas notificações e deixarem o vosso like para o YouTube perceber que vocês gostam destes vídeos. Por isso, obrigada por assistirem. Até à próxima.